Se você pegou a referência aqui do título desse vídeo, parabéns, é exatamente com você que eu quero conversar hoje. Mas se você não pegou, fique tranquilo porque você também é bem-vindo e eu vou te deixar a par de tudo agora. Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here? Olha que saudade que eu fiquei de reassistir esse filme, meus amigos. Entendam o que quiser com essa frase. Porque Gladiador 1, meus amigos, eu acredito que podemos concordar todos aqui que é um filme que definitivamente não precisava de uma sequência, né? Eu tendo a acreditar que isso é consenso geral, mas até aí também, né, meus amigos, essa frase não significa muita coisa, convenhamos. Top Gun também não precisava de uma sequência, mas que bom que alguém decidiu fazer uma, porque nos rendeu um filme consideravelmente melhor do que o original. O mesmo raciocínio também serve pro contrário, como foi lá no caso de 300, meus queridos, que também não precisava de uma sequência, mas ainda assim a galera decidiu fazer e digamos que o resultado não é dos que eu mais me lembro com carinho, não. Ponto é que Gladiador definitivamente é um desses filmes que não precisava de uma sequência, mas que o próprio Ridley Scott, diretor e idealizador do primeiro filme, decidiu revisitar e disse que existia mais história a ser explorada. Porém, o próprio fato do Ridley Scott estar envolvido em um projeto já não me causa mais tanta alegria quanto já me causou no passado, porque digamos que os seus últimos trabalhos não foram daqueles que me geraram lá tanto investimento emocional, tá ligado? Napoleão é um excelente exemplo disso, em que eu consigo ver um bom visual, eu consigo me lembrar de boas cenas de batalha, mas eu não estava investido por nenhum momento do roteiro daquele filme. Então, dito isso, eu trago novamente a frase que eu abri esse vídeo, meus amigos, porque ela determina a linha de base do que eu tava esperando pra esse filme. Eu queria me entreter, nada muito mais do que isso, porque no fundo eu sabia que eu não ia encontrar um filme melhor que o original, nem perto disso, se é pra gente ser bem sincero. Eu também sabia que o material promocional de trailers e pôsteres em cima do Pedro Pascal como vilão da história escondiam algum segredo narrativo, porque se tem uma coisa que eu garanto pra vocês, meus queridos, é que nem o Ridley Scott tem bala na agulha pra colocar o Pedro Pascal, a.k.a. um dos rostinhos mais queridos de Hollywood atualmente, no papel de um vilão desprezível e odiável em um grande blockbuster épico. Mas jamais que o Ridley Scott ia fazer um negócio desse. E então tudo que eu estava torcendo era para que a minha jornada por essa sequência que eu nunca pedi fosse pelo menos justificada com uma história interessante, com um protagonista cativante e consequências de ação que, diferentes do primeiro filme, hoje a tecnologia pode nos entregar. Mas a questão verdadeira é: será que foi tudo isso que eu recebi ou só uma partezinha disso? Bom, é exatamente isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje, meus amigos, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio do quadro Refuse e eu convido todos vocês pra virem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos, porque se vocês não se inscreverem aqui no canal e não deixarem o like, olha só o que vai acontecer com vocês, olha só, eu não terei misericórdia não, tá legal? E é claro, não deixa de conferir também o quadro Tier Rafa, um quadro exclusivo para membros aqui do canal. Então se você quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vire membro, é baratinho, confere os pacotes aí que você não vai se arrepender. Mas eu sei que não foi pra nada disso que vocês clicaram aqui, vocês querem me ver falar de Gladiador 2, então eu não pretendo deixar vocês esperando. Gladiador 2 conta a história de Lúcio, aquele menininho do filme anterior, filho da Lucila e sobrinho do tirânico Cômodos, que é o vilão interpretado pelo Joaquin Phoenix, caso alguém não se lembre, e que depois do fenômeno Máximos naquela cidade, é mandado pela mãe pra outro lugar pra ele não ser perseguido e nem morto pela linhagem real que ele tem. Ponto é que 30 anos se passaram desde que esse menino saiu de Roma, o menino cresceu, virou um homem, casou-se com uma mulher e está vivendo tranquilão em algum país da costa africana. Porém, por ironia do destino, o exército romano invade a sua terra com o objetivo de conquista mesmo e levam ele como prisioneiro de guerra. Aí, de prisioneiro, o nosso menino virará gladiador. De gladiador, o nosso... Cara, eu sinto que eu já vi essa história antes. E de fato, eu já vi, meus amigos, porque basicamente nós temos uma jornada de ascensão e queda muito semelhante ao que vimos no filme anterior, com a diferença principal sendo a trama política que está rolando nos bastidores, envolvendo um golpe de estado de uma cúpula que quer tirar dois imperadores bananas do poder. Bom, meus amigos, vamos lá. Tirando as coisas óbvias que eu não consegui escapar, tipo um pôster que tava aqui no relógio de rua de São Paulo, ou postagens patrocinadas no Instagram da Paramount, de resto eu passei fora de
tudo que envolvia a promoção desse filme. Eu optei por não saber nada dele. Não fui atrás de entrevista, não vi trailer, não fiquei indo atrás de insider e tudo isso pra eu não criar muita expectativa em cima de um projeto que, como eu já disse pra vocês, eu tinha certeza que poderia me decepcionar muito fácil. Mas além disso, eu também não fui atrás de nada pra não ter nenhuma surpresa ou plot twist arruinado por campanhas de marketing mal feitas. Então, resumindo, o que eu tô tentando dizer pra vocês é que eu fiz de tudo pra minimizar os riscos e pra maximizar a chance de eu gostar desse filme. De fato, meus queridos, foi muito bom que eu fiz isso, meu povo. E se houver tempo pra você, eu recomendo que você faça o mesmo. Porque sem dúvida alguma, a melhor parte do filme é uma que está em evidência e em abundância nos trailers, meus queridos, que são as sequências de batalha. E eu não tinha tido acesso a nada do que estaria por vir. Então, acabei ficando, de certa forma, bastante impressionado com isso. Veja bem, eu estou dizendo que é a melhor parte do filme, mas não estou nem dizendo que elas são excelentes, tá legal? Mas acredito que não dá pra negar, acho que vai ser indiscutível o fato de que elas são a melhor parte da experiência. Eu acho muito improvável alguém sair da sessão de Gladiador 2 dizendo coisas do tipo: ah, a trama política foi a parte que eu mais gostei do filme. Ah, mas o personagem principal é maravilhoso, ele é muito bem escrito. Ah, agora eu preciso ver o final explicado do Good Nerd desse filme. Não, ninguém vai falar nada disso. A melhor parte do filme são esses confrontos dentro do Coliseu e a maneira com que o Ridley Scott conseguiu usar a tecnologia pra criar cenários muito maiores em escala em relação ao primeiro filme. Mas também, e como eu sempre digo aqui nesse canal, maior não necessariamente é melhor. Então, se por um lado é realmente do caralho ver a porra de um rinoceronte sendo cavalgado por um cara, ou ver o Coliseu cheio de água pra simular as batalhas navais que aparentemente realmente aconteceram 2 vezes na Roma Antiga, por outro lado, eu devo dizer que nenhuma dessas batalhas vai me marcar tanto quanto aquele simples confronto do Máximos contra os cavaleiros em Bigas no filme original. Ah, Rafa, mas rinocerontes e tubarões na água são muito mais maneiros do que apenas cavalos. Cavalos são tão normais. Sim, mas a magia daquela cena não tá no fato de que o animal dentro do Coliseu é um cavalo. Tá no fato de que a cena de ação serve pro Máximos mostrar a sua capacidade estratégica de combate. É uma cena de um escravo ganhando respeito e impondo comando a outros escravos, mostrando que eles só vão ficar vivos se seguirem a sua liderança porque ele sabe o que está fazendo. Então acompanha meu raciocínio. Se esse filme aqui, Gladiador 2, tivesse sequências de ação que também são grandiosas pra evolução do roteiro do filme, pra evolução daquele personagem, aí eu estaria com você, meu querido. Aí eu diria que as sequências de ação desse filme são melhores, porque se o grau de importância narrativa delas fosse o mesmo, e aí uma delas tem um cavalo e a outra tem um rinoceronte ou um tubarão, é óbvio que eu vou ficar com a que tem um rinoceronte ou um tubarão, porque é muito mais legal. Mas infelizmente não é isso que acontece, meus amigos. E o que acontece é que aqui em Gladiador 2 nós temos sequências de combate mais modernas, digamos assim, com melhores ângulos de câmera, com imagens em 4K, com tomadas mais longas, com uso de computação gráfica pra gente poder ter um coliseu realmente cheio de água e lotado de tubarão, ou com um rinoceronte desgovernado em direção à parede, no melhor estilo Donkey Kong Country. Então dá pra dizer, eu consigo afirmar que as sequências de ação são visualmente mais bonitas que do filme original. Mas eu também consigo dizer que, sem dúvida alguma, falta a importância narrativa que cada batalha tinha no Gladiador original, porque lá eu nunca tive a sensação de que eu tava assistindo uma batalha que ela só tinha sido escrita porque o filme precisava que tivesse uma batalha ali. Não, eu sentia que cada confronto tinha uma importância narrativa gigantesca e que cada batalha explorava ou ampliava um novo traço da personalidade do Máximos que seria importante pra história. Dito isso, meus amigos, e tirando esse ponto das batalhas serem visualmente bastante bonitas, é com muita tristeza que eu digo pra vocês aqui que eu não sei se eu tirei muito mais coisa dessa experiência, cara. Como assim, Rafa? No Instagram você falou que achou o filme mediano, pelo menos. Até bom, quem sabe? Como que você vem aqui e me elogia uma coisa só? Não, não é bem uma coisa só. Vai, vamos lá, vamos explicar direito. Primeiro que as cenas de batalha aparecem em abundância no filme. Então dizer que essas cenas são boas é dizer que o filme é bom por boa parte do tempo. Segundo que eu não tenho como deixar de elogiar ou não contar ponto pro trabalho da direção, da fotografia e da excelente trilha sonora do filme. Então, tipo assim, olhando por esse ponto mais técnico, mais frio, Gladiador 2 é um filme redondinho, dá pra dizer que é um bom filme, sem dúvida alguma. Mas o lance, meus queridos, é que vocês me conhecem, cara. Vocês estão ligados que o meu negócio é assistir uma boa história, é esse o ponto que eu mais dou importância nas minhas análises. Normalmente, pontos técnicos tendem a ser cerejas no bolo, claro que eu valorizo, eles são de fato muito importantes, mas uma boa história normalmente é o que me encanta num projeto. São raríssimos os casos de um John Wick da vida que eu apareço aqui encantado com o que eu assisti e que o motivo
motivo não tem nada a ver com a história, porque o filme compensa em outras coisas que de fato não me fizeram sentir falta nenhuma de um roteiro melhor trabalhado. Mas isso são exceções, meus amigos. No geral, o que me encanta no cinema são histórias maravilhosas e personagens interessantes. É isso que me faz gostar tanto do primeiro filme, inclusive. Claro, ele tem todo o lance das batalhas fodas e marcantes? Tem, claro que tem. Mas no geral, o que eu me lembro e o que eu amo daquele filme é a jornada grandiosa do eterno Maximus Decimus Meridius e como ele desafiou todo um sistema de dentro pra fora. É isso que me encanta naquele filme. E infelizmente, é isso que eu não encontrei aqui. Eu digo isso com muita dor no coração, meus amigos. Eu realmente não queria dizer isso. Mas eu vou explicar melhor pra vocês os motivos. O roteiro de Gladiador 2 é bastante interessante da gente analisar aqui, meus amigos, porque ele tem basicamente dois momentos diferentes e muito bem definidos. O primeiro momento vai desde o minuto em que o filme começa até mais ou menos 1h30 de duração aí, e é basicamente um remake do primeiro filme. Ipsis literis, os mesmos acontecimentos, na mesma sequência de eventos e, ironicamente, ou talvez não tão ironicamente, até com os mesmos tipos de personagem fazendo os mesmos papéis pra aquela história funcionar. Parece até de propósito, e não me surpreenderia se esse fosse um filme de um outro diretor querendo de fato reimaginar o primeiro Gladiador, porque é tudo muito igual. Então tem um comandante de exército perdendo uma batalha pros romanos e perdendo a sua família no processo. Aí esse cara é levado como escravo e precisa lutar num canto clandestino ali pra provar o seu valor. Ele chama a atenção de um outro cara que decide comprar ele, transformar ele num gladiador. Batalha após batalha ele vai ganhando seu respeito, com o objetivo final de lutar contra um grande nome do Império Romano. E é isso, cara. Gladiador 2, até 1h30 mais ou menos, é exatamente o mesmo filme que Gladiador 1, com a diferença de que a gente tem cenas de batalha que são visualmente melhores, como eu disse, mas um roteiro consideravelmente pior. Ô Rafa, mas se o roteiro é igual, como que você pode estar dizendo que ele é pior? Muito simples, porque esse protagonista é muito desinteressante, cara. E eu nem vou ousar compará-lo com o grande Maximus Decimus Meridius, seria uma afronta ao nosso lendário gladiador. Sabe, tipo, comparar o cara do 302, que eu nem me lembro o nome, com o Leônidas, que tipo, não dá, é uma afronta? Mesma coisa aqui. Então quando a gente não está em batalha e tá vendo esse malandro com a sua ladainha pra lá e pra cá, eu tava zero interessado, porque ele não é um cara interessante, não tinha nada no começo do filme que me fazia querer saber mais sobre ele, ou torcer mais por ele. Até a motivação dele é meio merda, cara, porque tipo, ele quer vingança basicamente contra o personagem do Pedro Pascal, que é o cara que matou a esposa dele durante a invasão lá da Roma. Só que o Pedro Pascal meio que nem matou a esposa dele, tá ligado? Tava no meio da batalha, ali no meio da guerra, e a esposa dele era uma arqueira, e ela tá atacando um monte de flecha no Pedro Pascal, e aí o Pedro Pascal vira pra galera e fala: ô rapaziada, tem uma arqueira ali, alguém atira ali. E aí alguém atira e ela morre, tá ligado? Não foi exatamente o Pedro Pascal, e ele nem sabe que ele mandou atirar ali. Não foi tão pessoal assim, tá ligado? Não foi necessariamente culpa dele, entende? Culpa Roma, culpa o sistema, culpa o exército, o imperador que deu a ordem, mas porra, o Pedro Pascal não tem culpa nisso, cara. É guerra, parceiro. Mas, enfim, nem vou entrar tanto nesse detalhe aí. Ponto é que até a metade do filme tava literalmente igual ao primeiro. E eu nem vou dizer que eu fiquei tão incomodado com isso, porque a partir de um certo momento eu meio que comecei a me acostumar com a ideia de que ia ser exatamente o mesmo filme que o primeiro. E aí eu meio que fui embarcando na jornada, sacou? Comecei até a torcer pra rivalidade desses dois personagens aí começar a se intensificar, pra que a gente chegasse num confronto final épico ali dos dois. Só que aí algo meio inacreditável aconteceu e o filme mudou da água pro vinho, cara. E a partir da 1h30 até o final, Gladiador 2 meio que deixa de ser um filme sobre vingança dentro de batalhas no Coliseu e vira um filme político sobre a retomada da democracia romana. E esse segundo filme dentro do filme, essa segunda parte é muito mais chata que a primeira, cara. De verdade, meu povo, eu não entendi tão bem a necessidade narrativa disso aqui ter acontecido, o objetivo que o roteirista queria atingir com essa mudança de tom, porque sem dar spoiler pra vocês aqui, meio que rola um evento ali na metade do filme, basicamente arruína a jornada de vingança que estava sendo trabalhada por 1h30. E aí meio que inicia-se toda uma nova história, com um novo objetivo, com novas funções para aqueles personagens, mudando inclusive a vilania e dando um 360 na motivação do nosso gladiador, que queria pra caralho uma coisa numa cena, aí na próxima cena já tá querendo uma revolução pro império, que odeia sua própria mãe numa cena, e aí na próxima cena ele já tá falando que ela é a coisa mais importante do mundo. É estranho, cara, é bastante estranha essa transição, porque parecem dois filmes em um, tá ligado? Tanto que, sem dar spoiler pra vocês, a batalha final desse filme nem é dentro do Coliseu, tá ligado? Ela não tem mais nada a ver com o fato dele ser um gladiador, tá ligado? E com essa decisão narrativa, o filme perde praticamente toda a pessoalidade do confronto que ele tava criando e vira uma luta qualquer, uma tomada de poder qualquer. Não tem aquele peso do primeiro filme, por exemplo, de quase 3 horas, culminando naquele confronto que significa tudo pra aquele personagem, que a gente viu perdendo tudo, tendo que lutar com tudo que tinha por esse momento, e a gente sabe o quanto esse momento significa pra ele. Não, aqui nesse filme, inclusive na batalha final, se o nosso protagonista morrer,
a história meio que vai seguir sem ele. Ele é importante, é claro, não tô dizendo que ele é irrelevante pra aquela história, ele tem um nome importante pra aquela batalha e pro que ela significa, mas ele é tão importante quanto, sei lá, cara, o general que tá ao lado dele comandando as tropas ali. Ele não é crucial, ele não é o motivo da gente tá acompanhando aquela história, ele é mais um cara ali no rolê. Porque na realidade, e depois dessa transição aí do meio do filme, a gente passa a acompanhar a história de Roma, a história da retomada da democracia romana, que calha de ter um soldado ali no meio que é um gladiador no período. Algo definitivamente muito mais genérico e muito inferior em termos de investimento emocional do que qualquer coisa que eu senti no primeiro filme. E com o investimento emocional lá no ralo, sobra pra mim, pra eu poder aproveitar a experiência, me apegar àquelas cenas de batalha que eu falei que, de fato, são legais. E isso faz eu voltar naquela frase que eu abri o vídeo dizendo. Are you not entertained? Sim, eu acho que sim, eu fiquei entretido na maior parte do tempo. Porque sim, meus amigos, no resumo da ópera, eu acho que eu encontrei em partes o que eu esperava encontrar em Gladiador 2. A gente tem realmente um visual massa aqui, tem boas batalhas na arena, tanto em questão de serem bem dirigidas, quanto de serem inventivas e diferentes das do filme anterior, maiores e mais complexas. Tem uma trilha sonora que presta homenagem à original e que é muito difícil não te arrepiar o braço só de lembrar do filme clássico, mas esse mesmo sentimento da trilha sonora é um pouco do que eu senti com o filme inteiro, tá ligado? Eu senti vontade de reassistir o original, porque eu sinto que, por mais que tenhamos um bom filme aqui, que pode facilmente te entreter durante suas 2 horas e meia de duração, e se você conseguir, é claro, abstrair muito dessa lenga-lenga política mal desenvolvida aí, de resto, meus queridos, Gladiador 2 fica atrás em todos os sentidos perante seu antecessor. E não tem um único motivo que eu consigo tirar pra vir aqui justificar pra vocês e dizer, sim, esse é um bom motivo pra justificar essa sequência acontecer. Infelizmente, eu não tenho nenhum. Então, o que eu acho que vai acontecer, e pode notar isso aí que eu tô falando, é que esse filme vai ser lembrado novamente na temporada de Oscar, uma categoria de figurino ou design de produção, porque de fato tudo é muito bonito. E aí depois disso ele provavelmente vai cair no mesmo limbo de esquecimento que 300, a Ascensão do Império, caiu. Não por ser um filme ruim, nada disso, mas por ele ser esquecível. Tirando a curiosidade que eu fiquei quando o filme acabou em saber se aqueles tubarões dentro do Coliseu, se aquela aguaceira toda ali era real, eu não tinha nem vontade de conversar sobre o que eu tinha acabado de assistir, tá ligado? Isso é uma pena, porque eu poderia passar horas conversando hoje com você sobre o primeiro filme, cara. Mas o meu investimento emocional com isso aqui foi zero, meus amigos. Com essa história, com esse personagem, tudo era praticamente zero. E, curiosamente, de uma maneira bem semelhante ao que o próprio Ridley Scott entregou recentemente com seu filme Napoleão. Em que, tirando as cenas de batalha, eu realmente não sei se eu tinha vontade de conversar a respeito de nada do que eu tinha assistido. Era o famoso filme médio. E considerando que eu acho que eu já deixei claro aqui que não acho o Gladiador 1 um filme médio, muito longe disso, ter uma sequência que atinge e supera um pouco, é claro, o nível da mediocridade, infelizmente acaba não sendo o suficiente. Ainda assim, eu acho que vale a pena a tua ida no cinema, acho que vale a pena ver na telona, mas só se o cinema for bem pertinho da sua casa, tá? E só se a sessão não tiver tão cara assim, porque pra mim, Gladiador 2... definitivamente vale o ingresso do cinema, com um menuzinho ali do lado também. Não sei o quão satisfeito eu fiquei com essa experiência toda aqui não, meus amigos. E agora, é claro, eu quero saber de vocês. Já assistiram Gladiador 2? Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.